Olá, eu sou Guilherme Amado, jornalista, conselheiro fiscal aqui da Abrage e um grande defensor da colaboração no jornalismo. Esse curso se propõe a trazer para vocês uma perspectiva diferente de como a gente atuar no jornalismo, a colaboração. Eu defendo já há alguns anos que a colaboração é o futuro do jornalismo. E isso é papo, porque ela é presente. A gente vê mais e mais projetos de colaboração a nível local, nível estadual, nacional, nível global, serem muito bem sucedidos. Durante o curso eu vou falar sobre as dificuldades da gente colaborar, como a gente superá-las, mitos que a gente tem que derrubar, como encontrar parceiros, como fazer a colaboração ser bem-sucedida. Pessoal, toma fôlego, senta aí, pega uma água e vem comigo que eu espero chegar até o fim, tendo catequizado mais gente para essa maravilhosa seita que é a colaboração no jornalismo. Vamos lá? Passar bem rapidamente sobre 10 dicas para uma colaboração bem-sucedida entre jornalistas. Os 3 que vocês estão vendo aqui são meus colegas que estudaram comigo lá em Stanford. Nós formávamos um grupo, que era o grupo de jornalistas investigativos da bolsa John S. Knight Journalism Fellowship, que é uma bolsa que Stanford dá para 18 jornalistas, cerca de 18 jornalistas por ano, 12 americanos e 6 estrangeiros, com o objetivo de oferecer à faculdade, à universidade, oferecer Stanford, o conhecimento de Stanford, o networking de Stanford, para que esses 18 jornalistas pensem durante um ano soluções para problemas que eles identificam no jornalismo. O meu problema era como fazer jornalistas investigativos colaborarem mais. A Mago Torres, a primeira que vocês estão vendo aí de cima, mexicana, o Titus Plattner, suíço, e a Sinfeng. Nós formamos um grupo lá chamado Holding the Powerful Accountable, né, que é, em português, controlando os poderosos. E cada um com o seu problema, né, os problemas deles que eles procuravam solucionaram outros, não eram tão relacionados à colaboração no jornalismo investigativo como o meu, cada qual no seu problema, a gente colaborou e trocou muito. E a gente escreveu esse artigo, que eu estou compartilhando o link com vocês aqui, para vocês, com 10 dicas de como conseguir fazer uma colaboração bem-sucedida. Vou passar bem rápido pelos 10. Dê o primeiro passo. Não espere que venham bater a sua porta oferecendo que vão colaborar com você. Se você tem informação de qualidade, potencial para um projeto de colaboração, identifique seus parceiros, mostre a eles o que você tem, de maneira rápida e informal. Isso pode parecer meio óbvio, eu reconheço, mas fazer esse contato é muitas vezes a parte mais difícil para os jornalistas investigativos, porque a gente está acostumado a agir como detetive solitário, né? É como a gente foi treinado. Mas ao fazer isso, você geralmente está contribuindo para o sucesso da sua história, ao ter essa abordagem. Os 2 jornalistas alemães, Bastian Obermeier e Frederick Obermeier, foram os 2 que originalmente receberam os dados que geraram o Panama Papers, que hoje é a segunda maior colaboração investigativa já feita no mundo. E também receberam no ano seguinte o Paradise Papers, os dados do Paradise Papers. E eles levaram aquilo ao SAJ e falaram: sozinhos não conseguimos. Ache os seus melhores parceiros. Seu melhor parceiro nem sempre é um jornalista famoso de um grande veículo. Pode ser um repórter jovem de uma redação pequena ou um freelancer aguerrido. Tem diferentes perfis que é o seu melhor parceiro. Da mesma maneira que você faz com as suas fontes, identifique os interesses em comum entre você e seus potenciais parceiros. Cheque as credenciais do parceiro, os backgrounds, tente ver com quem que você está falando. E encontre alguém cujas habilidades podem não ser necessariamente mesmo que as suas, na maioria das vezes não vão ser, mas vão ser complementares. E aí existem diversos exemplos de colaborações, a gente vai falar algumas delas aqui, que mostram isso. Seja generoso. Isso é fundamental em qualquer colaboração. Foque na reportagem em vez dos interesses imediatos e particulares de cada um.
contribua para o trabalho dos seus parceiros como se estivesse fazendo para você mesmo. Normalmente, se você já é uma pessoa generosa, seus parceiros vão fazer o melhor para retribuir na mesma moeda, né? Agora, se você tem dificuldade de ser uma pessoa que tem essa abertura com que você está trabalhando, que você está cobrindo, você tem que exercitar e tem que pensar muito se a colaboração é para você. Vou falar disso já já. Dê créditos a todos que, de alguma maneira, trabalharam na história, na reportagem, não importando como eles participaram. É importante que os parceiros se sintam reconhecidos. Eles vão gostar e isso manterá a harmonia do time até a linha de chegada. Da mesma maneira, eles vão retribuir o favor a você e aos demais, ou deveriam fazer isso, dando-lhes os créditos devidos também. Seja claro sobre o que você espera do seu parceiro, o calendário de publicação, no caso de publicações globais, com os respectivos fusos horários adequados e respeitados. O nível de transparência dos colaboradores tem que ser muito alto. Tem que se falar quem terá prioridade quando não se puder publicar ao mesmo tempo. Muitas vezes não vai dar para você publicar a história nos 2 veículos ao mesmo tempo. Principalmente veículos muito grandes têm esse tipo de regra mais rígida. Estão mudando muito, mas alguns ainda têm. Coloque tudo isso por escrito, porque isso vai ser um lembrete útil na reta final e também vai fazer o compromisso entre seus colegas editores mais forte. Tenha certeza de atualizar esses termos quando necessário. Mudou alguma coisa no meio do caminho? Volta naquele textinho que vocês fizeram, bota por escrito. Pessoal, é isso aqui que a gente acordou? É importante focar em poucas ferramentas de comunicação, preferencialmente apenas uma, que centralize ali tudo que foi falado, para manter a comunicação clara entre todos os integrantes da colaboração. Quanto maior a colaboração, mais importante a clareza. Honre os seus acordos. Tenha conhecimento de seus limites. Lembre de que é fundamental ser claro sobre quantos recursos, tempo e ferramentas você tem disponíveis. Sempre a gente tem uma boa desculpa para não cumprir um compromisso, especialmente prazos. Mas honrar o que você acordou é essencial para você construir uma relação de confiança. Aqui, pessoal, vou fazer um preâmbulo sobre as diferenças culturais que existem entre nós brasileiros e colegas de outros países em relação a prazo e a pontualidade. Entre latino-americanos, nós temos um entendimento maior de que a pontualidade é flexível. Varia de país para país, mas os atrasos eles são mais tolerados. Quando você vai para os Estados Unidos, para alguns países europeus, para alguns países asiáticos, isso muda bastante. Você atrasar um compromisso com um suíço, com um inglês, com um chinês, com uma cubana, eu citei aqui chinês e a cubana, você deve estar pensando, mas a cubana com relação ao horário? Mas eu aprendi isso colaborando com pessoas que nasceram e viveram, cresceram e atuam em ditaduras, e é muito comum que essas pessoas elas tenham uma relação com a pontualidade muito estrita e respeitosa, também com a disciplina de uma forma geral, porque elas nasceram, foram criadas num sistema muito autoritário. Então, a relação delas com o tempo não é como a nossa, não é flexível, que o atraso de 15 minutos é tolerado. O atraso não é tolerado, os compromissos têm que ser respeitados. E isso, para a gente brasileiro, pode parecer que não é tão importante para se decidir se você confia ou não confia numa pessoa. Mas para algumas dessas culturas, isso é, sim, muito importante. Abrace uma atitude radical de compartilhamento. O que quer dizer isso? Isso significa que você não deve ter segredos, você não pode ter segredos em colaborações. Não esconda o ouro que você quer encontrar, que você já encontrou. Lembre-se de que, quando você publicar, todos vão descobrir que você estava escondendo algo. Eu fiz a distinção aqui entre o que você quer encontrar e o que você já encontrou, porque sobre o que você quer encontrar, talvez você sempre vai ser mais explícito, porque você vai pedir a colaboração para tentar encontrar aquilo muitas vezes. Mas sobre o que você já encontrou, o filé mignon que você tem que compartilhar isso também. Porque acabou a relação de confiança se você trair a pessoa e publicar algo que você não compartilhou para as pessoas com quem você está colaborando por esse propósito. Você perde a chance de se beneficiar com contribuições que seus parceiros possam dar, como mais contexto,
insights sobre aquilo que você tem. Se você não puder dividir algo, explique as razões. Olha, eu tenho isso aqui, é uma informação que eu não posso compartilhar por causa disso, 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 disso. A gente pode colaborar nesse escopo aqui? Nesse não vai dar. E aí tenta, conversando. Muito importante compartilhar rascunhos do seu texto antes de publicar. Então, parceiros que vão ter versões diferentes dos seus textos compartilham entre si para que todos possam ler. É normal, as colaborações do ICIJ, elas sempre têm, cada veículo faz o seu texto. Elas sempre têm versões diferentes dos textos, mas a gente compartilha antes para que todo mundo possa ver e concordar se aquilo que está sendo colocado está ok, pelo menos o que está saindo com a assinatura de outra pessoa, ou ouvir contribuições do que não tem necessariamente a assinatura de alguém, mas ouvir desse alguém uma contribuição com um insight, um contexto, ou eventualmente nos tirar de erros. Já vamos falar sobre como que é a checagem nas colaborações. Esteja ciente dos riscos. Isso é muito importante. Seja sincero com seus colaboradores sobre potenciais riscos antes que todo mundo entre de cabeça. Você está lidando com informação coletada por vários repórteres, muitas vezes. Portanto, você tem que ser discreto e cauteloso com os documentos e dados que foram confiados a você. E você tem que você tem que ser cuidadoso com a identidade das suas fontes e com a informação que você passa para frente. Ou seja, você conseguiu um determinado documento, você vai passar aquilo para frente, você tem que preservar muito a sua fonte, você tem que pensar como você está passando, se você não vai expor sua fonte. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui nisso. Em 2017, quando foi feita, depois da assinatura da delação da Odebrecht, quando se abriu o sigilo dos anexos de delação, só se abriu, e isso está assim até hoje, só se abriu o sigilo da parte nacional. A parte internacional dos executivos da Odebrecht que atuavam no exterior segue até hoje em sigilo. Eu consegui, em 2017, a íntegra da delação internacional do Odebrecht, que, como eu falei, segue sigilosa até hoje no STF. Aquilo eu sabia que podia fazer explodir a Lava Jato no continente. Vários daqueles países envolvidos não tinham noção do que estava se passando. Alguns já estavam sabendo, mas a maioria não sabia. Eu podia guardar aquilo e publicar tudo sozinho, ou eu poderia compartilhar com colegas e aquilo gerar reportagens muito melhores que fossem além apenas do que os delatados haviam dito, que fosse jornalismo investigativo de verdade. Eu já fazia parte, já tinha uns 2 anos, de uma rede Estruturados, formada pelo Gustavo Gorriti e a Romina Mella, grandes jornalistas investigativos do Peru, os maiores jornalistas investigativos do Peru, que formaram essa rede para colaboração em torno da Lava Jato no continente. Tínhamos colegas de praticamente todos os países que estavam envolvidos com a Lava Jato, como membro da rede Estruturados, e eu passei todo o conteúdo para eles. Toda a delação internacional do Odebrecht eu passei para eles. Eu sabia do risco que eu estava correndo? Sabia. Eu sabia que eu tinha que ter uma série de medidas para proteger a minha fonte? Sabia. Todos eles toparam todos os acordos, seguiram todas as regras do acordo que a gente traçou, de como lidar com esses documentos, de como tratar a informação para proteger as fontes que me passaram a íntegra da delação internacional. Isso tem que acontecer. Tem que ter esse cuidado com o conteúdo que você tem, porque há riscos. Começar a colaborar com pessoas que você nunca trabalhou é sempre uma aposta. A maioria delas não vai te furar ou colocar em risco a reportagem com práticas ruins, principalmente se você fez a checagem adequada dos backgrounds de quem é aquela pessoa. Mas algum nível de risco sempre vai existir. Você tem que estar ciente disso. Conversa sobre isso com seus editores, mas os ajude a entender que os benefícios, isso é fundamental, gente, que os benefícios de uma grande reportagem sempre valem os riscos. Obviamente, essa frase tirada de contexto, vamos chamar de maluco, né? É óbvio que nenhuma vida humana, por exemplo, risco de vida humana nunca vale nenhuma grande reportagem. Mas, voltando para o nosso contexto que a gente está tratando aqui, algumas histórias só podem ser contadas com colaboração, como a gente sabe. Então, você tem que encontrar o melhor momento para contar aos seus superiores sobre o projeto.
Isso eu acho, eu entendo que é delicado isso, e isso varia um pouco do grau de liberdade que cada veículo dá a cada jornalista, né? Várias vezes eu comecei colaborações e comuniquei meus superiores quando elas já estavam consolidadas, para pedir autorização deles para conseguir, para continuar naquilo. Principalmente em veículos que eu trabalhei que eram mais refratários à ideia de colaboração. Mas isso, você tem que conversar com seus superiores, você tem que falar desses riscos. É muito importante você fazer com que eles se sintam parte da empreitada. Você tem que saber que você tem que tentar fazê-los entender que a decisão deles de deixar você trabalhar num projeto colaborativo tem que ser entendida por eles como imprescindível para a gente conseguir, para o jornal, para o veículo, para vocês, para o blog, conseguirem publicar aquilo. Depois da publicação, isso é fundamental. Divida o sucesso com eles. Faça com que eles se sintam parte daquele furo, parte daquele furo, dependendo da colaboração global. Reconheça quando a colaboração não é possível. Sim, tem momentos que ela não é. O mundo da mídia não é Disneylândia, gente. Não tem muita competição. E algumas vezes o seu parceiro em potencial é um concorrente direto. Em outras situações, a diferença de ritmo de produção pode ser muito grande, como um documentarista que precisa de meses para produzir e o ritmo de produção de um jornalista de um diário, que tem um intervalo de produção muito mais curto. Se forem esses os casos, se a pessoa que você colaboraria seria o seu concorrente direto, se são ritmos de produção muito diferentes, reconheça, aceite, e não é o momento, não é o caso, não é o projeto para você colaborar. Parceiros não necessariamente publicam a mesma história em seus respectivos veículos. Eu falei isso. Eles podem publicar uma história num e outra diferente no outro. O público e o foco não precisam ser idênticos. Flexibilidade também é vital em outros temas. Personalidades, culturas organizacionais, experiências diferentes de mundo são muito mais desafiadoras de se lidar do que você possa imaginar. Você tem que ser paciente, você tem que entender que da mesma maneira que do outro lado tem uma pessoa que é muito diferente de você, potencialmente, você também é uma pessoa muito diferente para aquelas pessoas. Então você tem que ser flexível e reconhecer essas diferenças. E a clareza aí é muito importante. Você explicar para as pessoas, você conseguir fazer que o seu ponto de vista, a sua realidade seja compreendida pelo outro lado, mostrando que você entende o outro lado, as dificuldades do outro lado, isso vai tornar a colaboração muito mais eficaz. Vou desenhar um problema comum, colaborações brasileiras entre colegas de veículos menores, em estados com a indústria de mídia menos desenvolvida, com colegas de veículos maiores. Há um receio totalmente legítimo de colegas que estão em veículos menos conhecidos, ou são freelancers, de que, ao se contatar colegas de veículos grandes, nacionais, esses jornalistas usem a informação que inicialmente está sendo passada pelo jornalista que está num veículo menor, em busca da colaboração, use essa informação e não deu crédito ao colega que o contatou antes. Tenho receio que o veículo, ao publicar, não deu crédito ao veículo menor que começou com a história. Todos esses receios são legítimos. Mas tudo isso é evitável se isso for sempre conversado. Do lado do veículo grande, há uma série de características culturais de diretores, editores, chefes de reportagem, avessas à colaboração, guiadas pelo modo da competitividade e uma competitividade burra que domina o nosso mercado, de as pessoas se preocuparem mais em dar o furo do que dar o melhor furo ou contar a história melhor. Isso é uma coisa muito mais, já vamos falar disso, preocupada com o ego do que preocupada com o jornalismo. Se você lembrar, você está num veículo menor, vamos pensar primeiro a posição que você está num veículo menor. Se você lembrar que do outro lado tem uma pessoa que tem que lidar com todas essas dificuldades, é mais fácil você compreender o lado dele e conversar sobre isso.
expor também o seu ponto de vista como um colega que está num veículo menor, menos conhecido, cujos chefes também têm receio de que haja esse tratamento desleal. Conversando, botando no papel, fica tudo muito mais fácil. 10ª e última dica, seja confiante. Isso é muito importante, pessoal. O seu preparo mental, principalmente em colaborações longas, terá um impacto direto nos seus resultados. Colaboração é interação humana. Se você estiver cético desde o começo, a parceria não vai a lugar nenhum. Mas se você lidar com cada desafio, com pensamento positivo, se tiver compromisso e paixão pelo tema, se mostrar empatia e abertura, você vai inspirar seus parceiros a fazerem o mesmo. Ou pelo menos terão mais chance de inspirar os parceiros a fazerem o mesmo. Em troca, você vai ter mais chances de se motivar com o que vai vir de lá. Esse comportamento é o que vai manter o entusiasmo de todos ao longo de projetos difíceis e longos. Vamos lá, desafios a enfrentar. Como combinar os interesses? Como você conseguir encontrar parceiros que têm o mesmo interesse que você? Bom, é fácil quando todos estão mobilizados por um mesmo fato. Então, se você citar o Inumeráveis, um projeto super legal que nasceu em 2020, no início da pandemia, e que se propõe a contar a história de todas, ou o maior número possível, das vítimas da pandemia no Brasil. É um projeto 100% colaborativo e que foi possível porque todos estavam mobilizados pelo mesmo fato. A impossibilidade de um veículo sozinho fazer isso, contar a vida de todas essas pessoas. E a necessidade de todos, de o maior número possível de jornalistas se envolver nessa empreitada. A necessidade de seguir dinheiro, pessoas. Isso é a razão principal pela maioria das colaborações bem-sucedidas. Você precisa seguir traço de dinheiro e você precisa seguir pessoas. No mundo globalizado, isso é muito difícil de você fazer sozinho. Quando você precisa, ficar de novo no caso brasileiro, você precisa traçar o caminho de uma pessoa que saiu do seu estado, veio para Brasília para atuar aqui, uma pessoa que saiu de Brasília e foi para o sul, uma pessoa que saiu do sul levando garotos para fazer testes no Rio de Janeiro, no Flamengo, e colocou eles numa situação degradante, chutando aqui, criando uma história. Seguir pessoas e dinheiro é uma forma muito, muito comum pela qual você combina interesses e você dá match. Porque você vai falar, quando você procurar um colega de outro estado, de outro país, olha, esse cara que eu estou procurando, ele está aí na Nigéria cometendo crimes. Esse cara, ele está aí na Suíça cometendo crimes. Esse cara está aí no Rio de Janeiro cometendo crimes. Quando você tem a mesma história. O caso da Lava Jato na América Latina. Por que nós colaborarmos foi tão mais fácil em torno da rede Estruturados? Porque ali a gente tinha... Foi muito fácil, porque a gente tinha o interesse de contar que era a mesma história. O modelo de corrupção desvendado pela Lava Jato, de uso das empreiteiras para financiar projetos eleitorais, projetos de perpetuação no poder, ele foi exportado para outros países. Ele se repetiu em vários outros países. Essa relação promíscua entre o poder político e o poder econômico, ela se repetiu em outros países da América Latina. E a gente tinha a mesma história para contar. Colaborar ali era muito mais fácil. Os mesmos assuntos. Você colaborar em torno de mudanças climáticas é muito mais fácil. Você encontrar parceiros para contar uma história comum, uma história global sobre impactos de mudança climática é mais fácil. Outro exemplo de uma colaboração muito bacana que uma repórter brasileira que mora nos Estados Unidos fez, os jornalistas que a ajudaram não assinaram a reportagem com ela, mas ajudaram a apurar, como foi o meu caso no Narcosul. Ela fez uma reportagem sobre o chamate, que é consumido em diversas partes do mundo, não só no Rio Grande do Sul, ela é gaúcha de origem, mas ela mostrou como que se dava o consumo e a relação cultural com o chamate em diversas partes do mundo. Histórias diferentes, mas que têm uma dependência mútua.
Então, você tem um pedaço você tem um enfoque naquele tema, outro tem um outro enfoque, mas o outro precisa de algo que você tem para melhorar a história dele, e você precisa de algo que ele tem para melhorar a sua história. Um ajuda o outro, duas histórias diferentes, mas, muitas vezes, dentro de um mesmo tema. Isso é muito comum em colegas que trabalham correm na mesma raia. Vou dar um exemplo. Um dos colegas dessa rede estruturados, né, de jornalistas latino-americanos de que eu faço parte, é o Hugo Alconada, que é o repórter estrelado do La Nación, na Argentina. É o repórter mais famoso do La Nación. Volta e meia, o Hugo me pede ajudas em apurações dele que envolvem o Brasil, que não tem nada a ver comigo, eu não estou fazendo, eu não quero assinar, eu não quero me envolver, mas são informações que dependem de fontes que eu tenho, de acesso a informações que eu tenho, e eu faço para ele numa boa, e passo para ele tudo que eu consigo. Da mesma maneira, eu sei que quando eu preciso de algo na Argentina, eu vou ter alguém empenhado lá em me ajudar. Mas onde é que eu encontro parceiros? Olha, você começa encontrando parceiros numa coisa que a gente lembra muito dos lados negativos dessa coisa, mas ela também tem lados muito positivos, as redes sociais. Primeira maneira de você encontrar são as redes sociais, mas você também encontra em congressos, em conferências. Então, por exemplo, se você conseguir uma bolsa, ou conseguir se organizar para ir ao Congresso da Abrage esse ano, em junho, você vai encontrar lá jornalistas do país inteiro, você vai encontrar lá jornalistas do mundo inteiro. São pessoas que você pode trocar cartão, se apresentar, falar de um projeto que você pensou, falar de uma possibilidade de parceria, enfim. No virtual ou no real, tem maneiras de você encontrar parceiros. Indicação de colegas, né? Você liga para algum colega que você conhece, que você sabe que é bem relacionado, pergunta, estou com essa história aqui, você sabe alguém que possa me ajudar a conseguir aquilo lá que está faltando? Ou como que eu faço para conseguir publicar isso na Folha de São Paulo? Eu acho que isso aqui é uma história nacional. Como que eu faço para conseguir publicar isso também no veículo mais forte de Pernambuco? Porque se eu publicar só aqui em São Paulo, não vai ter a força que vai ter se sair ao mesmo tempo em São Paulo e em Pernambuco. As colaborações, elas são multidirecionais. E você tem que pensar também de uma maneira muito diversa sobre como encontrar os seus parceiros. Eu citei aqui 3 exemplos, mas se a gente fizer um exercício, a gente pensa em vários outros. Menos ego e mais grupo. Essa é a chave da colaboração. Você pensar que você está num trabalho de grupo em prol do jornalismo de qualidade. É menos você e mais a reportagem. Como checar informações apuradas colaborativamente? Com o chamado cross-check, a checagem cruzada. Então, você pega a sua reportagem e você submete a outros colegas para eles checarem tudo para você. E você vai fazer a mesma coisa com as reportagens deles. De maneira que nada ali saia errado. A colaboração seja também em torno da checagem. Isso é muito importante para vencer uma das principais barreiras que se tem em grandes redações, em grandes veículos, contra a colaboração. A pretensão de que nenhum outro veículo tem a seriedade nos critérios jornalísticos que aquele veículo tem, ou que aquele editor tem. Vou pintar aqui um estereótipo, mas que não é um estereótipo muito distante da realidade, não. O tradicional editorzão. O editorzão, ele tem certeza que ele é o papa do jornalismo. Ele é o sujeito que encontra problemas no Hélio Gaspari, ele pode ensinar para Dorrit, ele tem muita coisa que o Clóvis Rossi deveria ter aprendido com ele antes de passar para o outro lado. Esse editorzão, ele tem certeza que o veículo dele, no fundo, seja qual for o tipo de veículo dele, faz um trabalho melhor do que o Washington Post, o Le Monde, o New York Times, qualquer um. Ele tem certeza que ele é o maioral. É claro que isso é um exagero, mas todo mundo já teve um editorzão assim, não é? Geralmente, aliás, são homens. É diferente você ter mulher com esse tipo de approach. Agora, como convencer esse camarada a colaborar? Como você... eu já cheguei a ouvir de um editorzão desse, que a qualidade do resultado final ela é prejudicada na colaboração, porque a gente perde o rigor jornalístico. Com todo respeito a esse editor, eu tentei explicar para ele que a colaboração cruzada é uma resposta excelente a isso. Tudo que nós
formos publicar apurados por outras pessoas, nós vamos checar antes. A gente vai checar e só vai publicar se tiver checado. Se não tiver checado, a gente não vai publicar. Agora, a gente tem que entender e derrubar alguns equívocos em torno da colaboração. A qualidade não está em risco, é o primeiro deles, sobre tudo isso que eu falei. Muito pelo contrário. Aqui eu trago o que o Michael Forsyth, do New York Times, que foi o jornalista que trabalhou pelo New York Times no Paradise Papers, quando o Paradise Papers baixou a cabeça e foi pedir ao SCJ para fazer parte do Paradise Papers, ele escreveu num artigo que o New York Times publicou, naquela seção que eles têm sobre, que chama Inside, eu acho, que é sobre coisas de dentro do jornal, do dia a dia da apuração. Logo no início, justamente quando os documentos estavam se tornando pesquisáveis através do sofisticado sistema interno do ICIJ, ficou claro o quanto teríamos que reaprender os hábitos jornalísticos adquiridos ao longo de décadas de reportagem. Teríamos que aprender a compartilhar. Eu entrevistei o Michael quando eu visitei o New York Times e ele contou como que era difícil passar para o resto da redação essa mudança de chip. O New York Times nunca havia entendido que ele deveria colaborar com alguém para conseguir uma informação. O sentimento de onipotência no maior jornal do mundo era absoluto até então. E o furo que eles tomaram no Panama Papers, no ano anterior, fez com que eles tivessem que baixar a cabeça e pedir para fazer parte do Paradise Papers. E essa mudança de mentalidade é muito longa, é muito a longo prazo. E esse curso que eu faço, como diversas outras oficinas que eu já fiz, conversas que eu tenho, projetos que eu incentivo, mentoro, incentivo, formato para que existam em colaborações de diferentes níveis, visa justamente a contribuir para que nós, jornalistas investigativos, entendamos, nós jornalistas, de uma maneira geral, entendamos como que o jornalismo fica muito melhor quando se colabora. Essa mudança de chip que a gente tem que fazer, que não é o chip que a gente aprende na faculdade. Você pode ter quantos parceiros quiser, camarada, essa relação está longe de ser monogâmica, muito pelo contrário, quanto mais poligâmica for, melhor ela é. Então, você pode ter colaboradores para impacto, você pode ter colaboradores para pegar informação, colaboradores para fonte, você pode ter uma rede na sua cidade, uma rede nacional, uma rede global, e operar isso de diferentes maneiras, de uma maneira que quanto maior for sua rede, você mais pleno de capacidade jornalística, de apuração, de edição, de qualidade da história que você vai levar para o seu leitor, você vai estar. Outro mito que a gente tem que enfrentar é regras, responsabilidades e nenhum problema. Primeiro, nenhum problema não existe. Agora, regras e responsabilidades, elas são fundamentais para evitar a maioria dos problemas. É o que a gente falou. Defina regras, coloque por escrito, e muita coisa vai ser evitada. A colaboração tem que começar na sua redação, tem que começar no seu time de investigação, tem que começar na sua editoria, você tem que ter uma boa colaboração com todos na sua equipe, você tem que entender como que é o seu chefe, você tem que buscar a melhor maneira de trabalhar com o seu chefe. Chefes, todos, como todos os seres humanos, temos peculiaridades, temos nessas singularidades coisas boas e coisas ruins, às vezes mais ruins do que boas, e aí é você considerar o quanto que vale a pena trabalhar com aquela pessoa ou procurar uma outra oportunidade. Os editores que estiverem ouvindo o curso, a mesma coisa em relação aos seus repórteres, mudem a cabeça de vocês para a forma que vocês encaram a equipe de vocês, pensem que incentivar a colaboração entre colegas é muito salutar, é muito mais salutar do que você incentivar uma disputa entre colegas da mesma editoria. Isso é ridículo, nenhuma gestão moderna de pessoas passa por isso. Você incentivar o espírito colaborativo, ali estão todos trabalhando pelo jornalismo, o que não impede ninguém de trabalhar a sua marca pessoal. E uma marca pessoal de um jornalista que consegue ser competitivo e colaborativo, ou seja, na hora de competir, ele consegue dar o furo na frente de todo mundo, sem necessidade de colaboração em alguns casos, mas na hora que é necessário colaborar,
ele consegue dar o furo colaborativamente ou contar a história da melhor maneira colaborativamente, a marca pessoal desse jornalista ela é muito mais forte do que apenas o cara competitivo e que só consegue trabalhar sozinho, isolado, num outro andar, separado dos demais mortais, como se ele fosse uma coisa sobre-humana. Isso ainda existe no jornalismo, mas isso é um modelo de jornalismo, um perfil de jornalista antigo, que vai ficar para trás e, lamento dizer para os que são assim, vão ficar, muito provavelmente, com dificuldade de colocação no mercado. Freelancers também colaboram, gente. Isso é um mito, que as pessoas, mas o freelancer, como é que quem vai ter interesse em trabalhar só com freelancer, não vai trabalhar com o veículo, porque o veículo é que dá o respaldo. Não existe isso. Mais e mais, a credibilidade das pessoas, do jornalista está acima da credibilidade dos veículos. Em vários casos, você saber que foi aquele jornalista que fez, faz toda a diferença. O jornalista é fundamentalmente quem presta credibilidade a uma reportagem. E é por isso que as reportagens são assinadas, a maioria delas. Porque é quando você vê que aquela pessoa, aquela mulher, aquele cara que está assinando aquela reportagem, dane-se o veículo que for, é aquilo que empresta a credibilidade mais do que tudo. É claro que uma coisa não está dissociada da outra muitas vezes. Veículos respeitados, veículos bem reputados, aumentam as chances daquilo ali, você confia mais por conhecer o histórico daquele veículo, por aquilo estar saindo ali. Mas é fundamentalmente o repórter que faz a diferença. E, ao ser o repórter que faz a diferença, o freelancer ganha muita força e independência para trabalhar e fazer parte das colaborações com a mesma qualidade. E os freelancers precisam criar um método de trabalho, um fluxo de trabalho com as pessoas com quem ele for colaborar, de maneira que tudo isso que eu falei sobre nas 10 dicas de colaboração, isso esteja também no método de trabalho deles. Aquilo no fundo, aquelas 10 dicas são também um guia de trabalho de freelancers, de como você se relacionar. Aquilo ajuda muita coisa sobre como você colaborar com outras equipes. Pense globalmente em empresas de tecnologia, organizações comunitárias e no meio acadêmico como possíveis colaboradores seus. Né? Você pensar a colaboração como jornalista, você tem tudo isso que eu falei, todo esse curso que eu dei agora, está chegando ao fim, ela é a colaboração entre jornalistas ou profissionais que estão fazendo o jornalismo, estão fazendo o produto final. Existe um outro nível de colaboração bem menos estudado, mas que é tão fundamental para o bom desempenho do trabalho jornalístico, que é essa colaboração do lado de fora da produção da reportagem. Eu citei aqui empresas de tecnologia, organizações comunitárias, meio acadêmico, mas assim, é muito mais amplo que isso. Colaboração com a sociedade civil, colaboração com com empresas, né, com iniciativa privada, colaboração com governos. Né? Quantas fontes nós temos de governo, pessoas de governo, que são grandes colaboradoras. Não teríamos feito diversas reportagens se elas não fossem grandes colaboradoras como fontes. Né? Não na produção do conteúdo, não como jornalistas, mas como fontes. É a mesma coisa, todas essas organizações, eu citei esses exemplos aqui de instituições de setores da sociedade que eu citei, você pode pensar também em montar redes de colaboração nessa parte da produção jornalística. Não é a produção editorial, mas é na obtenção de dados, na obtenção de perspectivas, de contexto, documentos, né, levantamentos específicos. Isso que eu estou falando é tema só isso para um curso inteiro. Mas eu só estou jogando para vocês pensarem isso também, jogarem isso na cabeça de vocês. O segredo, pessoal, é conversar. Conversar. Colaboração, interação humana, como eu falei. Tem que conversar, tem que falar, tem que ser tudo muito franco, muito claro. Tem que se despir do ego, pensar no resultado final, no jornalismo. É isso. Vocês sabem, eu sou o Guilherme Amado, você me encontra no Twitter, no Guilherme_Amado, você me encontra no Instagram, no Guilherme Amado, no TikTok, Guilherme Amado
e no Facebook, Coluna Guilherme Amado. É isso. E, além disso, no e-mail, guiamado@gmail.com. Estou à disposição de vocês para colaborar, é claro.